gente, nós somos o podcast Torre de Observação, um momento de encontro para discutirmos sobre assuntos ligados ao ocultismo e à bruxaria, através do ponto de vista do Coven Fortaleza da Noite, certo? Esse é mais um episódio em que a gente vai discutir sobre diversos assuntos que envolvem buscadores, iniciados e o próprio Coven. Para dar início, eu sou Murilo Costa, alto sacerdote do Coven Fortaleza da Noite, e vou fazer essa mediação com mais 3 sacerdotes. Olá, pessoal. Boa noite. Eu me chamo Patrícia Cunha. Sou sacerdotisa do Coven Fortaleza da Noite e é um prazer estar podendo participar. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Guirard Lima Verde, sou sacerdote do Coven Fortaleza da Noite e é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, com o Murilo, Santa Paixão, a Patrícia, discutindo mais uma vez assuntos relevantes para a bruxaria e que podem agregar muito para o pessoal que está nos escutando. Eu sou Santa Paixão, também faço parte do Coven de Fortaleza. Eu, na verdade, não tinha um conhecimento aprofundado. O que eu tinha, na verdade, era um conhecimento, assim, bem superficial mesmo. De algumas coisas pesquisadas na internet, de conversa com algumas pessoas que... Não sei se elas se diziam, assim, muito bem, se faziam parte de Coven, mas elas tinham uma opinião, assim, também bem supérflua. Tanto que eu não sabia alguns detalhes do paganismo, como, por exemplo, o se vestir de véu. Para mim foi totalmente uma informação inédita. Descobri, como já tinha falado da primeira vez, através daquele post que vocês compartilharam no Instagram e falaram algumas coisas. Né? Se vestir de céu. Isso. E aí até tu também indicou alguns livros para o pessoal que quisesse conhecer. Foi a partir daí que despertou em mim fortemente esse desejo de fazer parte. Mas eu já havia pensado em fazer parte, mas não sei se por falta de coragem ou por não querer essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade, né, quando você quer fazer parte. E aí eu sempre tinha muito isso comigo. O que eu vou ter que abrir mão, né? Como é que é, já que é uma coisa totalmente nova para mim. E aí esse desejo eu comecei a sentir esse chamado quando eu assisti a aula do Murilo, que através do grupo de estudos que eu faço parte, e aí ele apresentou uma aula brilhantemente sobre as Brumas de Avalon, que é uma obra que eu amo muito, gosto bastante, e a partir daí esse desejo veio a mim. Não sei também por conta de influência da minha professora, da orientadora na época, que é a professora Ilis, mas começou a partir daí. E eu não conhecia, nunca conversei com o Murilo. Antes disso, depois disso, troquei algumas ideias com ele. Por conta de um trabalho acadêmico que eu estava fazendo. E aí, como ele dominava bem, conhecia todas as obras da Mary Ziman Bradley, fui trocar ideia com ele. E foi a partir daí. Aí passou-se um tempo, até que eu criei coragem, realmente, refleti bastante. E decidi escrever a carta, pedir a iniciação. E foi a partir daí que eu peguei essa responsabilidade para mim de verdade, de querer conhecer, de querer vivenciar, de fazer parte. E hoje o nosso tema é mais ou menos o inverso daquele que a gente conversou no último episódio. Né, que a gente chamou pessoas que tinham participado de grupos, de tradições, de práticas solitárias, antes de entrar no Coven tradicional, no Coven alexandrino. Hoje, a gente está com pessoas que não tiveram nenhuma prática antes da prática alexandrina. Tiveram uma prática prolongada, contínua, antes de encontrar o Coven em Fortaleza da Noite e, dessa forma, adentrar os mistérios da tradição alexandrina. Né? E aí, eu quero saber de vocês. O que vocês esperavam, porque tudo era muito novo. Primeiro, como vocês descobriram essa religião? Né? Como vocês vieram parar aqui? Foi tudo muito rápido para mim, porque quando eu comecei a estudar, a ouvir falar, a ter algum contato com a bruxaria,
foi mais ou menos cerca de um ano antes de fazer, de fato, minha iniciação na tradição alexandrina, né? Participei, como eu já falei em outro episódio, eu fui iniciado no Coven Dama da Noite e hoje estou no Fortaleza da Noite. Então tudo aconteceu muito rápido. Apareceu para mim algumas coisas. Eu sempre fui muito voltado e aberto à espiritualidade e sentia uma vontade muito grande de estudar sobre esses temas mais voltados para o ocultismo, para a bruxaria, mas eu achava uma prática muito distante de mim, no sentido de que as informações que eu tinha acesso eram informações da internet, e eu não sabia até que ponto essas informações eram válidas, eram verdadeiras, e os mecanismos e canais e livros que eu poderia adquirir um conhecimento que fosse pautado em algo que realmente fosse sério, idôneo. Então eu não queria pegar qualquer informação aleatória. Então eu fui muito devagar nesse sentido de ir procurando algo até chegar na tradição alexandrina. Mas quando eu de fato comecei a pesquisar e a estudar, uma das coisas que eu lembro que me chamaram muita atenção foi um grupo de WhatsApp que eu adentrei na época, e as pessoas falavam sobre tudo, né? Tudo ligado à espiritualidade, ao ocultismo e às práticas de bruxaria. E eu lembro que uma moça se propôs a falar sobre o Wicca na época. E aí ela falou sobre o Wicca, eu já tinha uma noção, porque já tinha pesquisado, já tinha estudado bastante. E aí ela falou sobre tradições dentro da Wicca. Ela falou sobre a Gardneriana, falou sobre a Alexandrina e tal, e falou bastante coisa. E aquilo ali me despertou a primeira vez. Achei interessante. Não permaneci muito tempo nesse grupo, foi algo muito rápido. E depois eu vi uma live com um sacerdote de bruxaria alexandrina, num canal que eu participava, que eu acompanhava bastante no YouTube. E ao ver essa live, eu fiquei interessado demais, altamente interessado. E foi questão de um dia para o outro, depois dessa live, eu já entrei em contato com o Coven na época Dama da Noite, né, que foi onde eu me iniciei. Obtive resposta e eu já mandei minha carta de início, solicitando a iniciação. Então, assim, foi tudo muito rápido. E aí eu comecei meu pré-iniciático e adentrei, fiz a minha iniciação e hoje estou aqui como sacerdote de bruxaria alexandrina. Só para fazer o merchan, esse canal que o Gerhard falou foi o canal do Cedric Nightingale. Cedric Nightingale, isso mesmo. Eu acompanhava bastante, o canal acompanho, né? Vejo muita coisa dele. Ele mas é um maravilhoso, gosto demais do Cedric. O fator decisivo para vocês se encantarem pela bruxaria. Por exemplo, falando de mim, eu conheci a bruxaria, eu tinha 9 anos de idade. Eu conheci a bruxaria depois de assistir o primeiro filme do Harry Potter. Harry Potter e a Pedra Filosofal. E aí eu cheguei na casa de um amigo meu, muito empolgado, com uma varinha feita de vassoura que eu quebrei e lixei, fiz uma varinha. E aí eu ficava brincando com um amigo meu, isso, criança, né, 9 anos de idade. E aí a irmã dele mais velha tava lendo os livros, e aí teve uma hora que falou assim, cansei de brincar. Pena que isso é só brincadeira, isso não é real. Aí ela pegou e falou assim, quem disse que não é real? Eu conheço várias pessoas bruxas, várias bruxas, elas se chamam Wicca. Aí eu, Wicca? Que é isso? Escreve aí no papelzinho pra mim. Ela escreveu WICCA. E aí a partir daí eu conheci a religião e tive esse pulo do gato por conta do Harry Potter. Depois eu tive outros momentos, né, que me fizeram reapaixonar e tal por esse mundo encantado, que não necessariamente tem a ver com religião, mas que querendo ou não dar um gás, né? Por exemplo, as Brumas de Avalon. Enfim, durante todo o processo. Aí eu queria saber de vocês, o que foi que encantou vocês? Qual foi o quesito lúdico, né?
Talvez a Santinha seja as Brumas de Avon, como ela já falou, mas talvez tenha outra coisa. O que pra vocês, vocês quando leram sobre bruxaria, fizeram um paralelo com outra coisa mais lúdica que vocês falaram, é isso que eu quero pra minha vida. Posso falar? Pode. Pronto, posso começar, né, meninas? Então, eu sempre fui uma criança muito mística e isso era muito espontâneo. Eu lembro que eu sempre fui o doido das ervas, dos chás. Então, eu achava muito mágico essa questão de, tipo, usar coisas da natureza para realizar cura. Então, eu gostava de fazer chá, eu gostava dessa parte. Eu lembro que criança eu brincava muito com um baralho normal e eu ficava fingindo que eu sabia ler tarô. Aí eu brincava com as minhas primas, com o pessoal da escola, então eu sempre tive essa coisa de bruxa, sabe? Que eu acho que pra mim isso fazia parte de ser bruxa. E isso eu muito pequeno, era muito intuitivo nesses quesitos. De brincar mesmo de bruxo. Eu me imaginava sendo um bruxo, tendo poderes, isso e aquilo outro. Mas eu também, como a Patrícia, eu fui criado em um ambiente cristão muito forte. Diferente dela, que era o protestantismo, eu era dentro do catolicismo. Eu era uma pessoa de dentro da igreja, sabe? Minha família, e eu fui crescendo nesse ambiente. E para mim tudo isso era muito instigante, muito bonito, muito poético. Eu achava a bruxaria e essa magia muito encantador. No que eu fui crescendo, chegando na era dos videogames, dos jogos, eu lembro que eu sempre que eu ia jogar algum jogo, era jogo e tinha personagens para escolher, eu sempre escolhia a bruxa ou o mago. Eu nunca gostava de guerreiro, então eu gostava de ser a bruxa ou o mago. Era uma coisa que era do meu pensamento. E eu adorava brincar disso. Até hoje eu faço isso. Até hoje eu também continuo. Só brinco com as bruxas e os magos. E fui crescendo nisso, nessa poesia e nesse sonho de achar que isso era algo lúdico, do imaginário, isso e aquilo outro. E aí eu ouvi falar de Wicca a primeira vez na minha adolescência. Um amigo meu disse que estava estudando e que era Wicca. E aí eu achei super interessante, mas como eu era muito cristão na época, eu tinha um pensamento de que se eu estudasse sobre isso, eu estaria fazendo algo muito errado. E aí eu tinha muita curiosidade, muita vontade de pesquisar, de ir atrás, mas toda vida que eu queria, que eu dizia assim, eu vou estudar, aí eu lia alguma coisa, aí vinha uma vozinha na minha cabeça que dizia, isso tá errado, não pode, não vai aí. E aí eu ficava nisso, me travando em me abrir para outras coisas. E aí quando eu fui crescendo, me tornei adulto e eu pude deixar as influências das outras pessoas de lado para formular o que eu realmente achava de fato sobre qualquer outro tipo de coisa. E aí eu fui me desvinculando do cristianismo, eu fui questionando até chegar ao ponto de que não fazia mais sentido para mim aquilo ali. E aí eu virei a pessoa que não tem religião, a pessoa que está fora de tudo, e isso me deu uma certa liberdade, quebrou, assim, no meu imaginário foi como se tivesse quebrado as correntes que me prendiam. E aí eu me senti livre para poder entender sobre outras coisas, sobre outras culturas, sobre outras formas de pensar e de ter espiritualidade, e aí eu fui começando a ver sobre isso. Mas a virada da chave, porque isso foi a virada da chave, foi assistindo um episódio de Sabrina da Netflix. E essa virada de chave veio colocando a bruxaria e a espiritualidade dentro do mesmo ambiente, porque para mim eram duas coisas que caminhavam separadas na minha cabeça. Eu achava legal a questão da bruxaria, mas eu não conseguia conectar isso com uma espiritualidade interior. E ao ver que
existe uma religião de bruxas e elas se movimentam daquela forma na série. Aquilo me encantou de uma forma que eu lembro que teve uma cena que eu fiquei assim muito impactado e eu parei o episódio e disse assim, eu vou pesquisar sobre bruxaria agora. E aí foi a virada de chave. Aí eu comecei a... Acabou todos os medos, todos os preconceitos, todas as coisas que me prendiam ao antigo, e aí eu pude me abrir a um novo olhar sobre tudo isso. E foi... Isso se conecta com a minha chegada ao Coven, que eu contei mais cedo. Uma parte do batismo da noite, né? Batismo da noite escura, alguma coisa assim, que é quando a bruxa completa a certa idade e ela vai, de fato, se tornar bruxa efetiva, vai ser batizada. Eu acho linda aquela cena lá. Sim. Que ela não assina o livro, né? Ela foge, Perfeito, mas ela passa. Patrícia. Então, gente, eu tive muitas memórias desbloqueadas enquanto vocês estavam falando. Mas, sendo sincera, eu acho que, assim, uma das coisas que realmente foi um estalo pra mim foi o It. Tem uma... não era o desenho, é porque o It é uma revista vinculada com a Disney, né? E acho que ela estava sendo lançada na Itália. E aí essa minha amiga, que era do Coven, que era do Coven agora, a gente criança ainda, coisa de 10 anos mais ou menos, acho que menos, acho que a gente tinha uns 8. Ela tinha um monte de revista dessas em italiano, porque a tia dela mandava para ela, né? E aí a coleção inteira. Sim. Eu amo. E a gente descobriu que estava saindo no Brasil, então a gente era aquela louca que ficava juntando o dinheirinho da merenda para levar para a banca e comprar a revista na banca e pronto. E eu era essa doida, e aí até chegava a fazer manha com a minha avó, e minha avó me dava dinheiro escondido da minha mãe, porque eu não podia ler o It em casa, porque era coisa de demônio, essas coisas. Mas eu dava um jeito de ler escondida. E eu tinha uma coleção escondida. E quem me ajudava no contrabando era a minha avó. E aí eu fui lendo e aquilo dali foi me encantando. E você meio que vai se conectando com essa coisa do mágico, do sobrenatural, de ver além, tudo. E eu lembro que teve uma edição especial que saiu, eu acho que foi de Halloween, alguma coisa assim, que veio um tarô da Witch. Ah, meu filho, foi... Eu lembro que tinha que destacar, não era? Era! E veio um monte de coisa. Pois aí eu comprei, fiquei louca, ensandecida. E todas as revistas vinham com um brindezinho, né? Todas as revistas vinham com um brinde. E aí eu comprava as revistas todas, assim, toda a edição e tudo. Então, teve um pouco dessa influência. Quando o Gerhard falou da Sabrina, eu não me lembrei da Sabrina da Netflix, eu me lembrei da Sabrina lá da Record, eu acho, que tinha o Salem, que pra mim era o must do must, né? Assim, o que faz valer a pena, mas assim, ele é o melhor personagem. Sim. Pra mim, o Salem no Sabrina é que nem o Mushu na Mulan, melhor personagem. E aí, teve esses desbloqueios, sabe? Então, eu acho que foi isso, assim, essa coisa lúdica. Porque o Harry Potter, quando eu tive acesso ao Harry Potter, porque eu também sou louca, eu já tinha passado por essa febre da Witch, eu tinha passado por várias coisas, eu já tinha assistido Sabrina, então, assim, realmente o meu primeiro contato mais forte com essa questão de bruxas, né, até porque o nome fala Witch, né,
Não que tenha nada a ver, né, com o que a gente faz, do que com Nada o que acontece. Né? Não tem nada a ver. Inclusive, mas tá mais né? As roupinhas delas. Tá bem. E aí, assim, tá mais pra uma girl band, né, do que qualquer outra coisa. Mas sim, acho que foi esse meu primeiro contato, assim, que olha, isso existe, né? Existe, né? Olha, tem outras coisas, né? Além daquele universozinho que a gente estava vivendo. Legal. E tu, Santinho? Não foi pelas Brumas de Ávila, Murilo. Incrível, Olha, não foi. Relações. As Brumas de Ávila, a primeira vez que eu li, eu era tão jovem assim, quando eu li, que eu não levei assim por esse lado místico, sabe? Eu fui mesmo assim pelo mito arturiano, pela bruxa Morgana, mas não era nada tão profundo. Depois, quando eu já na graduação tive que pensar em uma obra que ia estudar, foi que eu comecei a ler novamente, mas ainda assim com um olhar não puxado assim para o místico. Foi no grupo de estudos com a professora Iris que ela me mostrou esse outro lado mais místico, entendeu? Aí foi que eu comecei a ver as Brumas de Ávila por esse viés. Mas é como eu entendo a vida, assim, muito, muito por esse lado oculto, por esse lado místico. A minha família, diferente da de vocês, ela era umbandista, a minha mãe. E aí ela, devido a algumas coisas que aconteceu na vida dela, ela atribuía tudo de ruim ao que aconteceu por conta da Umbanda, entendeu? E aí quando eu nasci, as minhas irmãs, ela não queria que a gente tivesse contato nenhum. O que pra mim era um sofrimento, porque quem me conhece sabe, eu gosto muito de estudar esses livros místico, oculto. Então eu respeitava, né? Obrigada, mas respeitava, porque ela não queria falar e eu também não ia ficar perturbando ela, né? Pra poder ficar falando. Claro, ela contava as histórias de quando ela estava em desenvolvimento, estava estudando. Porque quem ajudou ela nesse caminho espiritual dela foi meu avô, que era pai de santo, e aí ele ajudou bastante. Então, o cara que eu tive acesso com essas histórias da infância dela, o que me encantava mais ainda. Mas não pude estudar muito a fundo por conta disso, porque ela não queria realmente esse contato. E aí, quando eu completei uns 14, 15 anos, tinha um centro espírita bem na esquina da minha casa. E aí eu fui estudar espiritismo e fiquei lá por vários anos. Até que... Mas é totalmente diferente do que o espiritismo, como é que eu posso dizer? Ele é mais sutil, sabe? Ele não vai assim a fundo como a gente vai a fundo, entendeu? Uhum. E aí eu continuei estudando espiritismo, estudei aquilo por um tempo, me bastou. Só que, como eu falei, quando a minha mãe veio a falecer, foi como se rompesse alguma coisa. E aí eu me afastei por completo. E me dediquei mais às outras coisas e deixei o lado espiritual mais de lado. Tanto que algumas práticas que eu fazia, meditação, projeção, eu perdi muita coisa, porque eu deixei de treinar. E para quem estuda e treina, sabe que a gente, se parar de treinar, é uma dificuldade. Tanto que agora eu tô com um pouco de dificuldade em concentração por conta disso. Porque tô começando a voltar agora e tô enfrentando essa barreira que para mim da concentração tá um pouco difícil, mas justamente por isso, tinha né? passado antes. Estou voltando agora. É uma barreira que tu já tinha ultrapassado e que agora tu precisou revisitar porque tu abandonou, né? Exatamente. E aí foi justamente pensando nessa oportunidade que eu queria tanto e que ao longo da minha vida até o momento que eu conheci o Coven não tinha sido possível, entende? E aí quando eu decidi realmente, porque eu sabia que tinha uma responsabilidade ali, você se compromete com aquelas pessoas, você se compromete com o Coven, se compromete com você mesmo, a sua evolução espiritual. Então eu sabia da responsabilidade. Eu acho que foi bem consciente da minha parte. E também fazendo o link entre
a minha mãe, as Brumas de Avalon e o Coven, eu comecei a estudar umas coisas que me chamaram a atenção nas Brumas de Avalon, foi exatamente isso. Uma personagem que era muito, eu achava muito parecida com a minha mãe, que é a Igraine. A Igraine, ela não queria, né, ser sacerdotisa, e aí no finalzinho, no filme pelo menos, ela vai, no livro também, né, Murilo, ela não quer voltar para a Ilha Sagrada, ela fica lá naquele monastério, eu acho. Ela se converte ao cristianismo. Isso. E aí ela se afasta de tudo aquilo. Então essa personagem me lembrava a mãe. Essa rejeição, sabe, com a religião. E aí outros aspectos que eu fui estudando também. E a partir das Brumas de Avalon foi que eu comecei a enxergar essa espiritualidade, paganismo, fazer essa relação com o paganismo. E foi daí que eu cheguei. Mas muito porque me lembrava minha mãe. E também por conta que eu não pude estudar nem aprender nada, porque ela não queria, entendeu? Então é uma coisa que eu sempre pedi aos deuses. E aí tem uma frase que eu gosto muito nas Brumas de Avalon, eu não sei qual é o personagem que diz, se é a Morgana, se é o Merlin, ou a própria Viviane, que a gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja, porque certamente os deuses nos concederão. E é exatamente isso mesmo, é o Merlin, e é exatamente isso, é uma coisa que eu queria, que por algum motivo não deu certo, mas agora tá tudo se encaminhando. E foi esse o Elmerlin e a Viviane, eles falam isso pra Igraine, bem no início do livro. Eu acho muito máximo. Eu acho máximo e é muito verdade, né? Isso. Muito verdade. Às vezes nós não temos noção do que a gente tá pedindo. Né? Quando a gente recebe, o que é que a gente faz com aquilo, né? Muito bom. E isso porque tem tudo a ver com o que a gente às vezes pede sem pensar. Isso, exatamente. Tem tudo a ver com o que a gente está conversando e tem tudo a ver com o que eu vou perguntar para vocês, né? Aí vocês se encantaram, encontraram o Coven, pediram a iniciação. E antes da iniciação, qual era a expectativa? Né? Vocês passaram por um processo de postulante, que vocês conhecem a tradição alexandrina, com o olhar de um buscador, né? Passa a conhecer a tradição a partir do ponto de vista das pessoas que estão do lado de fora, e aí cria-se toda uma expectativa de manter ou não aquilo que você já a questão do encantamento, se você vai cumprir aquilo que você imaginava, né? Se a sua expectativa vai ser saciada ou se vai quebrar. Como é que foi esse momento para vocês? Foi tranquilo? Vocês não esperaram nada? Me conta um pouco mais. Vai, Gerhard. Eu esperei tudo e recebi tudo. Eu acho que para mim foi muito... Foi um processo, obviamente, de entendimento de muita coisa, de aprendizado. E nesse aprendizado eu tive que, obviamente, desfazer muito do que eu pré-julgava sobre, não só sobre a tradição alexandrina, mas sobre a bruxaria em si, né? Porque pelo olhar de uma pessoa que vem de fora, de um buscador que se candidata para ser um postulante, você começa a entender que muita coisa não é como a gente pensava, né? As práticas, a questão interna mesmo do funcionamento da tradição, e isso não quebrou meu encantamento, pelo contrário, me aguçou a querer saber mais e a entender melhor. Eu já nessa época quando eu entrei para ser postulante, eu já estava meio que entendendo bastante coisa a respeito da bruxaria em si. Eu já tinha me desfeito um pouco dessa parte mais lúdica, mais que tinha me conectado na infância e na adolescência, né? Eu já estava mais com um olhar mais focado, mais pé no chão sobre como funcionava as leis da magia e da bruxaria em si. Um olhar mais realista, né? Um olhar mais realista, né? Tudo fazia sentido de uma forma diferente, mas não quebrava o encanto que eu tinha
da bruxaria. E aí foi um processo bonito de entendimento, de aprendizado, de deixar para trás algumas ideias preconcebidas que são muito difundidas e que aí você, por todo mundo falar sobre, né, as pessoas que não fazem parte da tradição alexandrina e da bruxaria tradicional em si, falarem tanto, você acaba tomando como aquilo ali como uma realidade e às vezes é difícil você deixar de lado quando você entende que aquilo ali não faz parte da bruxaria tradicional, mas que, de uma certa forma, para mim foi mais tranquilo porque eu não tinha essa questão enraizada demais, entendeu? Então foi tranquilo me desfazer disso, entender o que era de fato a bruxaria alexandrina, a tradição alexandrina, a bruxaria tradicional em si. Então foi mais tranquilo porque isso não estava tão enraizado em mim. Então foi muito fácil me deixar de lado esses antigos pensamentos e poder me abrir ao novo, ao conhecimento de fato de como funciona. Mais uma coisa interessante que eu gostaria de pontuar nessa trajetória, nessa caminhada, em relação a entender de fato e a gerar expectativas, é que eu tive muita expectativa, né, de como ia ser os ritos, de tudo, e o meu sentimento hoje é de que eu sou suprido nas minhas expectativas com tudo que eu recebi. Então, para mim, foi muito, eu acho que até melhor, foi muito mais marcante, mais forte. E quando eu senti de fato as coisas acontecendo e eu estava lá, tudo fez mais sentido. Uma coisa que eu também gostaria de falar é que nesse meu curto tempo em que eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás, eu sempre tive um desejo muito grande de fazer parte de alguma tradição e que fosse da bruxaria tradicional. Porque eu respeito, obviamente, o pensamento das pessoas que querem seguir um caminho solitário e não adentrar em nenhuma tradição. E, enfim, tem muitas oportunidades dentro do paganismo e da própria espiritualidade. Então, cada um fica onde se sente bem, né? Mas, para mim, o que eu buscava e o que eu queria e o que, para mim, iria fazer sentido é estar ocupando o lugar que eu ocupo hoje. Assim, eu sou uma pessoa meio ressabiada com algumas coisas, sabe? Aí, assim, às vezes eu começo me empolgando muito e aí eu me decepciono e às vezes eu converso com tanto faz, aí eu descubro que maravilhoso, não sei o quê. Então, eu acho que a minha experiência foi muito... Eu fui muito, assim, tateando, sabe? Fui tentando por aqui, conhecendo, porque, na verdade, quando as pessoas me perguntam, assim, quando me perguntam assim, o que é que você esperava? Eu acho que a minha visão era algo bem pé no chão. Eu esperava trilhar um caminho, ter algo que me conectasse mais, assim, que realmente me fizesse ter uma com o que está para além, né, com algo mais espiritual, que mexesse mais com esse meu lado, assim, que me tirasse só, sabe, daquela coisa do físico, do enxergar as coisas só em fatos e né, assim, e aí eu me surpreendi, porque às vezes quando você está numa religião,
você tem muito que crer para ver. E você é muito coadjuvante. E eu acho que em relação à magia, em relação à bruxaria, você se torna mais senhor do seu destino, sabe? Assim, parece que você deixa de estar naquele local de coadjuvante, de espectador, e você passa a ser um ator ativo da sua própria vida. Então, eu acho que foi uma dessas coisas que mais me surpreendeu, né, em relação às práticas e tudo, que você vê que as coisas vão acontecendo, você vê que algumas coisas vão se encaixando e que, de alguma forma, você tem que realmente trabalhar, batalhar, se esforçar para conseguir os resultados que você quer. Não é apenas uma questão de fé, é muito uma questão de esforço, de prática, de trabalho contínuo. Então, eu me surpreendi positivamente com essas coisas, porque fica muito... você sai um pouco daquele papel de que, se Deus quiser, eu posso, através de certos meios, fazer a minha vontade ser ouvida, fazer a minha vontade prevalecer em algumas situações, né? Então, eu acho que tem muito disso, assim, né? E aí, sinceramente, eu não estava esperando por ter essa perspectiva, realmente ver que você tem um papel mais participativo, né, do que só contemplativo. E você abandona um papel de passivo, né? Isso. A ser de uma divindade, e passa a ter responsabilidade dos seus atos. Isso. Para bem, para mal, para realizar coisas, né? Isso. E isso é muito bom, porque você sai do... isso aconteceu comigo porque Deus quis. Eu tô assim, eu tô assado porque Deus quis. Isso aconteceu comigo porque eu fiz tal coisa. Não, você meio que você muda, você troca a chave. E é meio que aquela coisa de tipo, não, isso aconteceu porque às vezes tinha que acontecer e eu posso tirar proveito disso, né? Tipo, fazer às vezes uma situação mais amarga, de modo ativo, algo mais ao meu proveito, né? Ao meu benefício. Então, acho que é isso, né? Tem muito essa questão. E também eu esperava realmente essa parte de poder estar vivenciando isso em grupo, que era algo que eu sentia essa necessidade, né? Já que algumas pessoas seguem pelo caminho solitário, eu sentia essa necessidade de... eu sentia essa necessidade de estar em grupo, de viver e trocar experiências. Então, eu acho que também foi algo muito bom poder estar em Coven. Eu acho que é um dos pontos altos, assim, que é realmente essa troca, esse trabalho em equipe, assim, né? Você trabalhar as suas questões também em relação às outras pessoas, e você vê que as outras pessoas também estão trabalhando nas questões dela em relação a você. Então, às vezes, algo que aconteceu com outra pessoa te impacta de uma maneira, e às vezes você estava precisando exatamente daquilo para acordar, ou dar uma chacoalhada, ou mudar uma perspectiva. Então, acho que também tem esse ponto muito positivo, né? De você estar realmente em Coven, tem essa troca mesmo, e também você, tipo assim, poxa, preciso de ajuda, né? E você ter a quem recorrer, e também poder ser de ajuda para as outras pessoas, né? Então, eu acho que também tem essa questão aí, e em relação a isso é muito bom. É desafiador, mas é muito bom. Muito bom. Santinha. Para mim, eu não fantasiei muito,
Na verdade, tinha momentos que eu dava uma viajada, assim, e outros que eu tentava ser bem lúcida. Porque, como eu falei, eu cheguei assim, como eu não tinha conhecimento de nada, assim, profundo, eu me entreguei, assim, sabe, à experiência, fui viver realmente. Claro que tem seu lado ruim, tem seu lado bom. O lado bom é que você vai sem esses preconceitos, né, de quem já passou por outros grupos, traz consigo. Eu realmente já me entreguei e tudo muito se deve ao não passei por outros grupos. Então eu já cheguei assim meio que com pensamento livre desses preconceitos. E o lado ruim é que se fosse um grupo que quisesse fazer algo mal, eu tinha me lascado justamente aí. Porque eu me entreguei por completo, entendeu? Eu fantasiava, porque tem aquele episódio da Sabrina, eu também assisti, adoro essa série. E aí você fica pensando, né? Será que vai ter alguma coisa tipo isso? Você vai ter que assinar o livro? Ou tipo, essas coisas, sabe? É fantasiosa. Não E conta outras os não. mistérios. Não conta os Tá mistérios. certo. E aí eu ficava bem ansiosa. Aí tem realmente um momento que a nossa mente viaja. Mas tá superando a cada dia. Tá superando as expectativas que eu tenho. Porque principalmente porque você vai, já pela atenção, você vai, tenta pelo menos ficar assim bem atenta a tudo. Mas chega um momento que essas barreiras, elas, digamos assim, ficam fracas, ou essas barreiras caem. E aí é só realmente se entregar, vivenciar. Realmente isso. É exatamente isso mesmo, e eu acho muito legal que, tipo, muito do que a gente poderia pensar é que vocês poderiam ter, pelo fato de não terem participado de outros grupos, terem uma falsa impressão do que seria de fato a bruxaria, né? E é legal que vocês três tiveram isso em comum. Chegaram num grupo, no nosso coven, já com esse pensamento relativamente maduro sobre a religião, né? Que não era nada Harry Potter, que não tem nada de essas coisas hollywoodianas, soltando bola de fogo, ninguém vai sair flutuando em cima de uma vassoura. E na verdade de todos vocês, principalmente vocês três, chegaram com esse pensamento mais da busca espiritual, e eu achei isso muito legal, muito interessante, essa reflexão, né? Por mais que todos tenham sido influenciados por Hollywood, todo mundo chegou muito consciente de que não era Hollywood, né? Que aquilo ali é ficção e que a vida real é outros 500, funciona de outra forma. Certo? Mas aí, tipo, depois da iniciação, passei pela iniciação, vocês já falaram um pouco por cima, né? Que supriu as expectativas, legal. Tudo dentro do Coven, tá? É um local controlado, né? Tipo, é um ambiente controlado, então nossas experiências estão seguras. Mas quando a gente olha para fora, a gente vê pessoas que se dizem bruxas, que se dizem wiccanianas, que se dizem pagãs, né? Que nós não somos pagãos, mas faz parte desse mesmo guarda-chuva de práticas que se dizem semelhantes a nós, mas que fazem coisas completamente distintas. Né, que eles praticam coisas que a gente não comenta, porque a gente não vivencia, que eles cultuam deuses que não são os nossos deuses, que eles têm um conjunto de ética que não é a nossa ética, que tem um conjunto de formas de agir que não é a nossa mesma forma de agir. Eu queria saber de vocês qual foi esse dilema, e se houve de fato um dilema, ou então qual foi a impressão que vocês tiveram depois de iniciados, depois de ter tido as experiências dentro do Coven, de olhar para fora do Coven e ver a variedade de possibilidades que a bruxaria, né, traz, e aquilo confrontando com aquilo que vocês praticam, né? Tipo, como foi? Me conta um pouco da experiência de vocês. Não pelo fato de vocês definirem valores do que é certo e do que é errado, dessa pessoa, mas mais pela diversidade mesmo, entendeu? De vocês entenderem que, tipo, nossa, um claro exemplo que a gente pode abordar aqui é a questão da Roda Norte e Roda Sul. Né? A maioria dos grupos do Nordeste
trabalham através da Roda Norte, por mais que estamos no Hemisfério Sul. Né? Eles preferem adotar essa prática de rodar pelo Norte. Nós somos quase que exceção aqui no Nordeste, que a gente roda pelo Sul. Isso é um exemplo. Então, pra gente é Beltane, para eles é Halloween, né? Samhain. Como é que vocês veem isso? Olhando para fora, as pessoas conversando sobre. Contem-me mais, Gerhard. Então, como eu falei, eu sou muito feliz e satisfeito, contemplado com a prática que eu possuo hoje. Então, para mim, isso, olhar para fora e ver como existe uma variedade de coisas, o primeiro impacto que eu tive quando eu fui iniciado e que eu tive acesso às informações e às práticas que eu tenho hoje, foi enxergar como nós temos uma prática diferente do que hoje é disseminado como bruxaria eclética, né? As inúmeras nuances que isso pode dar, a esse guarda-chuva que a gente é colocado às vezes debaixo, que fazem um geralzão e chamam de paganismo, né? Que muita coisa não é paganismo, mas está debaixo desse guarda-chuva geral no entendimento de todos. E quando eu cheguei, que eu vi tudo isso, o primeiro impacto foi como é diferente, como é completamente diferente do que é visto lá fora e do que é imaginado por as pessoas que estão fora, porque tem muito isso, né? Porque mesmo que você não seja wiccaniano, não seja da Wicca, não participe de uma tradição, existe muito isso das pessoas especularem o que é a Wicca, o que é a bruxaria tradicional, quais são suas práticas, quais são isso, quais são aquilo. Existem muitos livros falando sobre muita coisa, e acaba que mesmo que a gente não tenha tido uma prática de grupos, isso chega pra gente, porque quando você se abre para alguma coisa e você vai pesquisar, você cai praticamente em cima dessas informações. E aí o primeiro choque foi esse. Nossa, como é diferente. Mas me sinto contemplado nessa diferença. E me sinto muito satisfeito em estar tendo acesso ao que de fato é a bruxaria tradicional. Obviamente sem agregar valor à prática de ninguém, porque como eu falei já anteriormente, que o que é bom para você é onde faz sentido e onde você se sente bem. E para muitas pessoas, talvez uma participação dentro de um coven ou numa prática alexandrina, numa prática tradicional, não vá suprir suas necessidades. E tá tudo bem, porque realmente não é para todo mundo, não por ser uma coisa restrita para pessoas especiais. Não é isso. É sobre a questão de você se sentir bem. Tem gente que se sente bem fora desse mecanismo, fora dessa religião, e está satisfeita com as práticas que possui, com o conhecimento que possui, e aquilo ali supre a sua necessidade, o barco anda, segue o baile e vai embora com isso. Mas o primeiro choque foi esse, de ver a diferença. O segundo foi de entendimento de como as coisas realmente são e funcionam, porque eu acho que fora da tradição, da bruxaria tradicional em si, não só da tradição, mas da bruxaria tradicional em si, existe muita coisa também que é muito fantasioso, sabe? Existe, não generalizando, obviamente, mas algumas pessoas, por falta, às vezes, de algum conhecimento, trouxeram essa fantasia e esse universo lúdico para um patamar que não é tão pé no chão, tão centrado, não explica a originalidade das coisas, não entende os fluxos de energia, de pensamento que fazem os mecanismos que a gente utiliza, né, da magia acontecerem. Então,
eu sempre quis entender isso, por esse viés. Tem Eu algumas pessoas que beira a esquizofrenia. Sim, tem muita... E isso é um pouco Outra coisa perigoso. que me chocou muito, Murilo, é justamente isso. Olhando, quando eu olhei para fora depois e eu vi o tanto de coisa, assim, sabe, que não é normal uma pessoa pensar daquela forma, sabe? Coisas muito infantilizadas, coisas muito fora da realidade, que acha que Tem realmente... coisas criminosas, como vício. Exatamente. E que elas tomam aquilo ali com a verdade e é muito difícil elas se desapegarem daquilo. E aí é onde eu falo que para muitas pessoas estar dentro da tradição alexandrina ou da bruxaria tradicional não faria sentido para elas, porque elas não conseguiriam, estando tão enraizadas com essas práticas, talvez não fizesse sentido para elas. Eu acho que para estar na posição que nós estamos hoje, de aceitar estar dentro de uma tradição, é muito isso, é estar aberto a aprender. E aí, quando você chega, é assim, você tá aberto a aprender, não sabe de nada, então você vai começar do zero. Aqui é o zero e a caminhada começa a partir de agora. Ah, mas eu já conheço os sabás. Não conhece. Não é dessa forma. Vamos entender diferente. Ah, mas eu rodo pela roda do norte. Não roda pela roda do norte. Você vai entender por que nós rodamos pela roda do sul, né? Ah, mas eu tenho conexões com tais deuses e tais entidades e tais espíritos. Tá, para a tua prática, para tu não confundir as coisas. Aqui nós temos um roteiro de estudo, de aprendizado, que vai te dar as bases do que a tradição ensina e espera de um sacerdote alexandrino. E para que você transpasse os mistérios e aprenda a prática com excelência, você tem que estar muito livre de tudo, sabe? Você tem que estar muito aberto para entender que você está aprendendo tudo do zero. E aí serve tanto para nós que não tivemos essa prática pregressa de participar de outros grupos, e se torna um pouco mais fácil, mas para as pessoas que ensinar menos coisas, né? Isso, você precisa, menos coisa na bagagem que você tem que deixar de lado, entendeu? Então é mais fácil arrumar a mala e tirar algumas coisas e colocar o novo. Mas para quem já tem uma prática antiga e participou de outros grupos e tem vícios religiosos e vícios de bruxescos, é mais complicado. Mas se você tiver aberto, não é impossível, entendeu? Mas tem que ter essa humildade. Eu defino o sacerdote que se inicia e que ele chega na tradição alexandrina como alguém que tem que ter muita humildade para admitir os erros, para admitir que não sabe de nada, para estar ali para aprender de fato. E eu acho que me coloco e me coloquei muito nessa posição. Nossa, eu tô aqui, o que é que eu preciso aprender? Como é que funciona? E a curiosidade e querer saber, entendeu? Mas a mensagem que eu deixo disso é que é muito diferente. É muito diferente. E muita coisa não faz sentido do que a gente leu e viu antes. É totalmente praticamente o oposto. Então é muito difícil se desapegar disso para as pessoas que têm isso enraizado mais forte. É uma quebra de paradigmas constante, né? Constante. Às vezes a gente comete ainda algumas gafes, né? Porque isso se torna muito vicioso. Então, às vezes, numa conversa, a gente reproduz um pensamento antigo e aí você tem que ter muita humildade novamente para ser corrigido e aprender o porquê que aquilo ali não faz sentido, entendeu? Porque não é só... Alguém também não vai só chegar e te dizer assim, olha,
aqui funciona assim e você vai seguir porque faz parte e acabou a história. Eu quero. Tem que entender o porquê que aquilo ali faz sentido. Né? Nada é porque eu quero, sempre tem um porquê, né? Nada é porque eu quero. E na magia, as pessoas acham que a palavra mágica foi muito deturpada no sentido hollywoodiano de achar que tudo acontece do nada, né? É mágica, apareceu ali e aconteceu. Mas não, existem mecanismos dentro da própria formação das energias do universo, das leis que regem todas as coisas. E quando eu digo todas as coisas, é a ciência, a religião, a espiritualidade, a mente, tudo conectado. E existem leis que são intrínsecas a isso e que fazem o mecanismo geral funcionar. A partir disso é que nós fazemos a mágica acontecer, a partir do entendimento de como utilizar esses mecanismos a partir da nossa vontade manifestada. Assim, para mim, essa questão de outros grupos e outras experiências e tudo, eu vou ser sincera, eu não busco muito fora, porque eu acho que a prática que a gente tem levado e a metodologia que a gente usa faz um sentido, tem um propósito, tem uma explicação. Toda vez que a gente tem uma dúvida e que está ao nosso alcance de compreensão, né, que a gente já chegou naquele nível para entender, tudo encaixa, assim, tudo tem realmente um motivo, uma explicação. É quase não, chega a ser uma ciência, né? Assim, de alguma forma, o que a gente faz caminha junto com a ciência. Então, a gente tem elemento A, elemento B, e aí eles juntos formam uma outra coisa, né? E isso é assim porque a gente está fazendo dessa forma. Então, tudo é realmente como o Gerhard falou, tem uma metodologia, tem um sistema, realmente que você percebe que houve um estudo, houve um embasamento. E aí, às vezes, quando eu paro um pouco para olhar o que é feito fora, eu fico, gente, o que é isso? Sabe? Porque a gente encontra com cada coisa que você fica assim surpreso, né? Para dizer o mínimo, né? Que algumas outras coisas você fica chocado. Então, e nesses momentos eu agradeço por estar em um grupo sério. Não estou falando que os grupos não tradicionais não existam trabalhos sérios feitos nesses grupos, né? A gente não pode generalizar, mas a gente de vez em quando vê umas coisas bem fora da caixinha, assim, fora realmente total da realidade, assim. Às vezes fica bem claro que as pessoas às vezes parece que não sabem o que estão fazendo, que não tiveram um estudo. Então, me conforta saber que o trabalho que a gente tem feito, o desenvolvimento e tudo tem sim um embasamento, tem um conceito, tem um método de trabalho que a gente usa, tem um porquê, tem um pra quê, tem um como, né? Por mais que muitas das coisas que a gente faça, às vezes a gente tem que se virar nos 30, né? A gente não é muito apegado a regrinhas e a receitas, vamos dizer assim. Acho que a palavra mais correta é essa, né? A gente não é muito apegado com receita, né? Você muito mais do estudo, de você saber o que funciona com o que, para que situação,
como eu posso utilizar, o que é que eu posso fazer, de que maneira agir, qual a intenção que eu tenho que ter. Então a gente trabalha, quando eu falo trabalha, é por conta, né, de que não é só a questão da fé e tal, né? Tem mais coisas envolvidas. Trabalho, né? É craft, né? Ofício, tá lá, né? Exatamente. Então, e às vezes eu percebo que falta um pouco dessa seriedade em outros locais, assim, de realmente tratar aquilo ali como sendo um trabalho, como sendo uma arte, como sendo algo que você se propôs a fazer, levar. Não é levar com seriedade no sentido de que não possa haver leveza, não possa, né, haver descontração e tudo, mas realmente focar e entender e saber o que você está fazendo, até porque eu vejo que principalmente quando você é um líder ou você está em um papel de liderança, você é responsável por aquelas pessoas, né, que estão ali com você, que estão depositando a confiança delas no que você está fazendo. Então, existem algumas práticas que mais atrapalham do que atraem, né? Então, assim, realmente é muito bom quando eu vejo que o que a gente tem é realmente algo sério, é algo que a gente leva realmente com foco. Então, para mim como assim, a minha experiência é realmente com a bruxaria tradicional, e eu pouco tive contato com outros grupos, realmente para mim fica mais essa impressão de que às vezes parece que você está fazendo só por fazer. Você está fazendo só porque você viu outra pessoa fazendo, sabe? Essa coisa da receita, parece que às vezes você está fazendo um bolo, né? E a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Então a gente entende que é muito mais do que isso. Então, você não consegue fazer uma receita de bolo? Sim. E eu sei para que serve o fermento, eu sei para que serve a farinha, eu sei o que é que o ovo vai fazer, qual é o papel do leite. Então, eu acho que é isso, é ir além, é buscar ir além, é buscar o a mais, é também não se contentar. Eu acho que tem muito disso, de você não se contentar, de você... E foi uma das coisas que realmente me atraiu para essa parte da bruxaria, porque é um viés em que você pode perguntar, pelo menos eu sinto isso, né? Dentro da nossa prática e tudo. Você deve tirar dúvidas. Quanto mais dúvidas você tiver, melhor. Quanto mais você puder perguntar, melhor. Então, e isso eu vejo que é bem recebido, que é bem aceito, que não é só, tipo, ir pela cabeça dos outros. Você tem o direito de questionar, de aprender, de entender realmente, de perguntar o porquê. E é aquela coisa, isso é assim, assim, assim. Eu não sei te explicar, eu vou estudar, vou pesquisar, entender melhor. Né? Então, eu acho que é algo que, às vezes, eu não posso dizer que não é, porque eu não estou lá dentro, né, das outras práticas, né, dos outros grupos, mas pelo que a gente percebe, às vezes realmente não tem esse espaço ou não tem essa visão. É muito aquela pessoa realmente que vai querendo a coisa pronta, querendo... coisa, não tem aquela gana de pesquisar, de procurar. Então, acho que é mais ou menos isso, né? A experiência que eu tenho, assim, em relação a essa visão, né? As coisas que a gente faz, o porquê e como a gente faz, e às vezes o choque que existe, né?
com os outros grupos, de ver que as práticas deles não é que tá certo nem que tá errado, é só porque são diferentes e às vezes a gente fica meio assim, tipo, por que fulano tá fazendo desse jeito? E, né? Mas acho que é isso. E tem aquela questão de, tipo, você tem que fazer o que funciona para você. Então, se para eles funciona daquela forma, se em outros grupos funciona de outro jeito, tudo bem. Então, eu acho que eu tive a sorte de me encontrar no grupo que eu tô fazendo parte. Então, para mim, tá funcionando. Eu acho que é isso que mais importa. Show, é isso aí. Santinha. Eu, na verdade, pesquisei, acho que esse é o termo certo, sobre outros grupos, logo no início. Lembra quando eu falei que vi o stories de vocês, né? Vocês falando, compartilhando livros que a gente poderia ler. A partir daí eu procurei alguns grupos e vi algumas redes sociais, procurei algumas coisas, mas a gente sabe que é tudo assim muito, digamos, enfeitado, porque é para rede social. É como se fosse superficial. O que eu queria saber mesmo não estava ali posto para mim ver. Então eu cheguei mesmo na tradição, no coven, no grupo, por afinidade mesmo. Eu me afinizei primeiramente com aquelas pessoas que eu vi fazendo aquela divulgação, falando sobre a tradição, sobre os livros. Eu, na verdade, senti foi essa afinidade primeiramente. E aí decidi, né? Foi a única vez que eu procurei grupos assim por fora. Depois eu não procurei. Mas claro, a gente fica sabendo sobre algumas coisas que acontecem, algumas práticas indevidas. E isso me alivia um pouco o coração, porque eu também, assim como a Patrícia, me acho bem que tive muita sorte em me encontrar num grupo que me acolhe e que até incentiva esse crescimento espiritual. Porque, de acordo com algumas coisas que eu ouvi, não acontece em alguns grupos esse incentivo, né? Ou acontece de uma forma indevida, de uma forma errada. E é o que me leva a uma outra preocupação, de pessoas que chegam como a gente, que não tem essa vivência em outros grupos, que chega com esse pensamento meio leigo, ela se encaixa numa tradição que não tem essas boas práticas, né? Como é que essa pessoa depois vai passar para outras pessoas essa má prática? Isso me preocupa um pouco. E me alivia de certa maneira, porque na tradição que eu estou, no Coven de Fortaleza, até agora, eu estou me encontrando, estou me afinizando, estou gostando do grupo, dos estudos, eu me encontro, é algo que me satisfaz. E tá dentro ali do que para mim é certo, sabe? Do que para mim é ético, do que para mim é correto. Como eu falei outras vezes, eu me senti bem respeitada, bem acolhida. E para mim esse tá sendo o caminho certo. É importante a gente ressaltar que todas as nossas opiniões não definem a verdade absoluta, né? A gente está falando como membros do Coven de Fortaleza e só fala a partir do nosso ponto de vista como Coven, né? A partir das nossas próprias experiências. Eu acho interessante que também falar que existem vários grupos ecléticos que são sérios, né? Com pessoas idôneas, com pessoas que têm caráter, que têm uma preocupação sincera e que por conta própria desenvolveu a sua metodologia para praticar a bruxaria, né? E que está tudo bem. Tem pessoas que se identificam com essas práticas. Já outras pessoas não se identificam com essas práticas, preferem ter um direcionamento mais voltado para o tradicional, e está tudo bem também. Não tem o mais certo, o menos certo. Tem personalidades e identificação que a gente tem ou não com aquela prática, né? E aí, tipo, também já aconteceram casos de abuso, já aconteceram casos de pessoas sem caráter num ambiente tradicional, né? E ser tradicional não resguarda as pessoas de nada, né? Porque no final das contas todo mundo é ser humano e é o ser humano que lasca o rolê, né? Então é importante que mesmo quando a pessoa for tradicional, mesmo quando a pessoa
mesmo que aquele grupo seja tradicional, mesmo que aquele grupo tenha credenciais de prática válida, mesmo assim é importante ver e conhecer as pessoas para evitar as pessoas narcisistas, para evitar as pessoas criminosas que existem em todos os lugares, né? Não só na prática eclética. O que a gente sabe é que geralmente é mais difícil a pessoa tradicional ser esse tipo de gente, porque geralmente essas pessoas não têm paciência para passar pelo treino. Como o Gerhard falou, para passar pelo treino você precisa ser humilde, você precisa entender que você não conhece nada, que você não sabe nada. Mesmo que você saiba, você tem que colocar aquela coisa que você sabe um pouco de lado para se esvaziar, para poder reencher com aquela prática que você está se propondo a aprender, né? E aí, geralmente, as pessoas que têm essas tendências mais abusivas e até criminosas não têm essa paciência, né? Geralmente criam uma tradição da cabeça delas e acabam que mancham a fama das pessoas sérias que não tiveram oportunidade ou a afinidade para participar de um coven tradicional, né? E aí, para encerrar, eu queria que vocês falassem as suas considerações finais e, se caso tenham vontade, dar um conselho para quem nunca participou de nenhum grupo, o que a pessoa deve fazer. Aí eu me identifico com a bruxaria, o que eu preciso fazer para seguir adiante nessa prática. Não sei se é exatamente no Coven de Fortaleza. Eu quero que cada um de vocês dessem um conselho para uma pessoa que está ouvindo esse podcast e que caiu meio que de paraquedas na bruxaria logo aqui. De cara, eu queria validar tudo que o Murilo falou agora nessa última fala, de que gente doida existe em todo lugar, né? Em toda religião, em todo espaço. E aí nós temos... O primeiro conselho que eu dou para quem está chegando em qualquer ambiente é conhecer, pelo menos, entender quem são aquelas pessoas, o que elas estão fazendo ali, qual o propósito delas, né? Para que você não caia em ciladas e não se envolva com grupos que não tenham uma responsabilidade, que não tenham uma prática idônea, né? Não desvalidando os grupos fora os grupos fora da tradição, mas pesquisar tudo, seja um grupo tradicional, ou seja um grupo eclético, ou seja um grupo de qualquer outra coisa. Pesquise, entenda, conheça, se certifique de que você está num local seguro. Estando com isso em mãos, pelo menos minimamente, tente se escutar e entender qual é o seu propósito, né? Deixar de lado um pouco a afobação, a ansiedade de querer estar em tudo e aprender tudo e conhecer tudo, para poder entender o que é que você está buscando de verdade. Porque, como eu falei, nem todo grupo vai fazer sentido para você. E para algumas pessoas, uma prática mais superficial está de bom tamanho. E aí você vai se sentir acolhido e satisfeito em um grupo que pratique dessa forma. Olha, esse negócio da afobação é importantíssimo, isso que tu tá falando. Uhum. Isso aconteceu várias vezes das pessoas pedirem iniciação pra gente no Coven de Fortaleza, né? E eu falar que o Coven tá um pouco lotado, ou então falar que não é o momento. E aí, 2 meses depois, eu vejo a pessoa dedicada num grupo eclético. Sim. Então, que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente faz. E aí... Não entende justamente isso que eu ia falar, né? Que é você saber o que você realmente quer. Às vezes as pessoas querem fazer parte de um grupo, seja ele qual for. E talvez aquela prática ali não vai suprir sua necessidade. Eu estou satisfeito hoje na tradição alexandrina porque o que eu pratico condiz com o que eu busco, com o que eu espero. E talvez se eu estivesse chegado aqui por afobação, de querer somente participar de um grupo, ou querer somente saber do conhecimento que aquele grupo possui,
talvez a minha prática ela se tornasse mais para frente uma prática rasa, que não me transformasse interiormente no que eu desejo ser. Porque é esse estralar que as pessoas não têm. É de entender o seu propósito, o que você busca. Você vai ter um conhecimento, mas o que é que você vai fazer com esse conhecimento? Para onde você vai direcionar esse conhecimento? Então, antes de entrar em qualquer grupo, pesquise, estude, conheça e busque entender o direcionamento que você está solicitando, que você está buscando ali naquele grupo. E se ele fizer sentido, entre de cabeça, caia fundo e absorva o máximo possível. Até onde aquilo ali fizer sentido para você, até onde você estiver bem. Porque com tudo isso que nós falamos nesse podcast, nós estamos falando sobre espiritualidade, sobre estar bem com você mesmo. Estar em grupo ou estar fora de um grupo faz sentido quando aquilo ali é para você, quando é o que você quer e quando é o que você está buscando. Se você tem uma prática solitária e está lhe fazendo bem, permaneça na sua prática solitária, porque talvez o mecanismo de um grupo não vá te agregar tanto. Então, entenda isso, se conheça, e quando solicitar entrar em um grupo, conheça esse grupo. Entenda o que é que ele oferece, para saber se ele faz parte desse seu propósito. Patrícia. Eu acho que assim, tudo que o Gerhard falou é muito importante. E eu reforço essas questões, principalmente em relação às ouvintes, né? Mulheres, pessoas aí do sexo feminino que estejam ouvindo. Então, assim, vale para todos, mas principalmente, né, para as mulheres aí de plantão que estão ouvindo, né? Quando você vai entrar em qualquer coisa, independente do que seja, você tem que realmente entender no que você está entrando, por que você está ali, qual é o seu propósito, o que você busca. Então, eu acho que antes de você sair por aí procurando estar em grupos, você primeiro precisa entender o que você quer. Você precisa primeiro se entender um pouco, ter paciência consigo mesmo, ter um pouco de trabalho assim, em questão de autoconhecimento, para você dar o primeiro passo e ir pesquisar. Porque, assim, às vezes, no meu caso, por exemplo, eu tinha uma amiga em que eu confiava, minha amiga de longa data, e ela me apresentou, né, Murilo, que é o alto sacerdote. E aí, né, e mesmo ela me apresentando ao Murilo, a gente teve muitas reuniões e tudo, aquela coisa, mesmo para ir se conhecendo e tal. Então, assim, acho que a pessoa tem que estar atenta para tudo na vida, o que a gente chama de sinais vermelhos, né? Então, às vezes a gente quer ignorar esses sinais porque a gente quer tanto aquela coisa e a gente acaba deixando a nossa intuição um pouco de lado. E independente de para qual caminho você for seguir, se você quer entrar na tradição, independente de qual ela seja, se você quer estar fazendo parte da bruxaria, eu acho que uma das primeiras coisas que realmente a pessoa precisa buscar é esse autoconhecimento, é você se ouvir mais, é você dar mais vazão à sua própria intuição, né?
você mesmo fala, assim, o seu eu fala com você. Então, e isso não é uma coisa esotérica nem nada, né? Muitas vezes é até uma questão de você conhece uma pessoa e às vezes você tá num ambiente e todo mundo gosta daquela pessoa, mas você sente algo assim meio estranho com a pessoa, né? Mas às vezes você ignora porque fulano gosta, porque ciclano gosta, e aí acontece alguma coisa que corrobora com aquilo que você tinha, né, sentido, pensado, né, e tudo. Então, assim, eu acho que uma dica que eu posso dar é: se entenda primeiro, se estude primeiro, esteja alinhado com você mesmo, para você depois ir buscar o que você acha que encaixa melhor com você. Porque se você não se conhece, você não vai saber o que qual é o seu propósito e o que conversa com o que você deseja, né? Com questão da sua personalidade e tudo, né? Então, acho que primeiro é você se conhecer e depois você buscar o que encaixa com você. E aí, quando você chega nesse processo de que você tem mais essa segurança de dizer, não, eu quero isso aqui, aí você vai, procura, estuda, vê, namore muito. Quando eu falo namore, é tipo assim, realmente tenha essa questão desse conhecimento, dessa coisa de você estar conhecendo, de você, né, que quando a gente fala que a gente está conhecendo uma pessoa, então tenha essa prática de você ir conhecendo, de não, como o Gerhard falou, não vá se afobar, não tenha pressa. Existem coisas que realmente precisam de um processo, e aí você vai se encontrando aos poucos, ou não, e aí isso são sinais também para que talvez você não seja o seu momento, ou talvez você tenha que procurar em outro lugar. Então fica aí, né, essa questão de preferência, realmente vá, pesquise, busque, conheça as pessoas com quem você está pretendendo ter uma prática, né, de bruxaria e tudo. E realmente fazer aquele processo de separar o joio do trigo, né? Assim, de tipo assim, isso serve para mim, isso não serve para mim, né? Realmente ter essa paciência, essa compreensão. E eu acho que existe também um pouco de autopercepção e percepção do outro, né? Até porque nesse momento você ter calma, você ter paciência é mais importante para você se resguardar, né? Porque realmente às vezes você está tão deslumbrada, às vezes você quer tanto uma coisa que você, né, vai e se cega, e não é o momento para isso, né? De você ficar cego e realmente até essa dosagem de você ter o pé no chão, né, de você entender que realmente existe gente para tudo, né, existe doido em todo canto, e realmente saber identificar e ir trabalhando com essas questões. Eu acho que é isso. Eu acho que para mim são duas palavras bem importantes quando a gente vai em busca, que é você ter paciência e se autoconhecer, saber por que você quer seguir esse caminho. Eu levei um ano, acho que praticamente um ano, para decidir se realmente eu queria, porque esse lado assim, espiritual é tão importante que eu acho que eu queria ter realmente certeza se era isso mesmo que eu queria, se eu estava
pronta para encarar todas as responsabilidades. Porque quando você está ali no grupo, não é só você, é o grupo. A sua energia vai interferir, a energia das outras pessoas vão interferir. Então, precisa ser uma coisa séria, e eu queria ter essa certeza. Eu acho que se a pessoa tiver essa paciência de se conhecer, de realmente saber por que está querendo seguir esse caminho, eu acho que a tendência é as coisas darem certo. Embora algumas vezes, por algum motivo, a gente sabe que nada acontece por acaso, mas se não for possível começar de imediato, tem que esperar um tempo. Vai ver, tem um motivo ali forte que a gente ainda não consegue perceber, mas lá na frente percebe. Para mim não precisou ser... Eu mesma que quis esse tempo, entendeu? De ter a certeza. Não que o grupo me dissesse para não começar naquela hora, mas eu mesma que queria ter a certeza disso. E pra gente que está chegando em uma tradição que a gente desconhece, é realmente bom você ficar assim alerta aos detalhes. Eu acho que muitas das coisas se revelam nos detalhes. É você estar ali atento a tudo que acontece. E para mim o que fez toda a diferença foi justamente isso. Prestar atenção ao que estava acontecendo à minha volta, aos detalhes. Isso foi que me deu... Eu acho que isso é que dá a gente ou essa coragem de seguir ou a gente desiste ali. No meu caso, me deu mais força, ânimo e a certeza que eu estava no caminho certo. Então, eu diria que é exatamente isso, é paciência, você entender o que se você realmente quer, porque de uma forma a gente está caminhando junto, todo mundo ali junto nessa caminhada espiritual. Então, é muito importante, né? Então, eu diria paciência e se ater muito aos detalhes. Bem, gente, o episódio chegou ao fim. Quero agradecer ao Gerhard, a Patrícia e a Sandra pela participação. Blessed be para vocês, meninos. Blessed be Patrícia, Blessed be Gerhard, Blessed be Santinha. Blessed be. E tchau, até o próximo episódio do nosso podcast Torre de Observação. Tchau. Tchau, pessoal. Tchauzinho. Tchau, tchau.